Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Vanessa e seja bem-vinda para mais um vídeo. E quanto tempo eu não paro para conversar aqui com vocês, né? Tipo, para conversar mesmo. E, gente, simplesmente hoje eu vim falar do livro mais triste que eu já li na minha vida. Sinceramente, um dos livros mais tristes. Assim, não, assim, ele é triste, entendeu? Gente, eu vou colocar aqui a foto, né? Assim, quando esse vídeo for lançado, eu vou ter postado um vlog onde eu estou lendo esse livro, né? Assim, não é o foco do vídeo, mas eu estou lendo esse livro e vai aparecer algumas cenas eu chorando, entendeu? Vou colocar uma das cenas aqui pra vocês verem. Gente, eu não quero ler essa carta. Entendeu? Ó, que tristeza, entendeu? E, gente, ai meu Deus do céu, esse livro é muito triste. E, assim, eu acabei não falando do livro, né, nesse vídeo. Assim, eu falei, mas não foi o foco, como eu já disse. Então, gente, simplesmente vou falar desse livro, entendeu? Simplesmente o livro é Um Olhar de Nós Dois, do Marcelo Câmara. E simplesmente, esse livro, assim, pra mim, ele foi 5 estrelas, entendeu? No vídeo eu falei que eu dou 4 estrelas e meio, mas eu sempre espero um pouco pra dar uma nota, entendeu? Mas agora, pensando bem, eu não sei mais falar. Depois de alguns dias de ter... eu desisto. Faz alguns dias que eu li ele, então eu dei uma nota depois de alguns dias e foi 5, entendeu? E simplesmente, olha que capa linda, entendeu? É que tá sem cor, porque eu ainda não tenho o Kindle Color Soft, mas essa é a capa no Kindle e eu vou colocar a capa colorida aqui pra vocês. E simplesmente é o seguinte, esse livro conta a história do Theo, que está constantemente à procura de um amor. E ele é um homem gay de 23 anos. E assim, ele tá lá vivendo sua vida, tá fazendo estágio num escritório de advogado. E aí, simplesmente, ele tá lá vivendo sua vida à procura de um amor. Porque toda pessoa que ele se tá começando a se envolver simplesmente não quer um relacionamento sério. Só querem, né, ficar e tudo mais, mas não querem um relacionamento sério. Até que um dia ele vai sozinho para um teatro assistir uma peça dos Barbichas. Gente, eu amo as referências do livro. São muito, tipo, né, tem coisas dos Barbichas, Malévola aparece no livro, tipo, tudo que vocês podem imaginar. E aí, o que que acontece? No dia que ele foi, ele encontra um cara e ele acha a risada dele muito fofa, muito carismático, muito tudo. E aí, ele assistiu tanto a primeira peça e a segunda, porque e teve 2 peças no mesmo dia. E aí, esse cara percebeu que o Theo ia ficar pra segunda peça, porque como é uma peça de improviso, é diferente, as piadas são diferentes, tudo é diferente. E aí, ele compra o ingresso pra segunda sessão pra, né, se aproximar do Theo, e simplesmente eles ficam lá. Aí depois eles conversam, saem pra um jantar, e tá bom. Aí eles jantam, e no dia seguinte, eles se encontram de novo. Mas aí depois a gente descobre que o Luiz, que é o par romântico do Theo, né? O futuro par romântico do Theo, desaparece. Não responde mais a ele, dá um ghost nele. E aí, depois de um tempo, é época de carnaval. De carnaval não, de jogo, porque essa primeira parte passa em 2014. Época de jogo. E aí, eles se encontram. O Luiz explica o que aconteceu, porque ele sumiu. E explica que ele perdeu o pai por câncer. E eles voltam a conversar, voltam a se encontrar. E acabam namorando. E ao longo da história, é um livro, obviamente, romance, a gente vê que os dois se amam muito, né?
e que o Luiz trouxe uma luz pro Theo e vice-versa. Entendeu? É um romance muito fofo. E assim, depois de um tempo, o que acontece? Passa 6 anos. Cai em que ano? 2020. O que tem em 2020? Pandemia. Entendeu? E os dois estão meio que brigados. Foi, tipo, logo no começo de 2020. Os dois brigam, porque todo relacionamento tem briga. E eu gostei de como eles tratam a briga, né? Porque, assim, o Luiz, que é um homem negro, gay, passa por muita coisa e acaba entrando em um quadro de depressão. E acaba descontando muitas vezes no Luiz. No Luiz não, no Theo. E, gente, eu gostei bastante também como o livro tratou da depressão do Luiz, que é bom procurar ajuda, que é bom sempre que a pessoa nunca vai conseguir se curar, né? Não, tipo, não se curar 100%, né? Porque a depressão e a ansiedade sempre estão presentes na gente, mas diminuir os sintomas. Eu gostei como trata e que a gente não consegue ajuda sozinho, a gente precisa de amigos, de familiares, de bastante terapia e precisa de gente do nosso lado. Então, o Luiz acaba entrando nessa onda de depressão, né, nessa doença. E, e eles acabam brigando muito. O Theo sai de casa, porque nessa altura eles já estão morando juntos, também depois de 6 anos. E aí, simplesmente eles brigam, mas depois voltam. E, bum, estoura a pandemia. Os primeiros casos aparecem e o medo de estar isolado e tudo mais. Só que o Luiz, ele é um artista e simplesmente ele recebe uma visita de, acho que se não me engano, é um dos assessores dele, né? E aí depois ele recebe uma mensagem desse assessor falando que ele tá confirmado né? Tava confirmado. E ele, tanto o Luiz quanto o Theo vão fazer um exame, vão pra ver se estão testados. A princípio dá negativo, mas depois o Luiz apresenta sintomas da Covid. E aí tudo acontece muito rápido. Ele passa algumas semanas isolado num quarto, o Theo dormindo em outro. E simplesmente, tipo assim, quando eu vi a proposta do livro, gente, eu vi esse livro, eu conheci esse livro por causa do Breno. E aí eu falei, vou ler, porque é um livro nacional, né? Sempre tô procurando ler muitos livros nacionais. E simplesmente, quando o Breno falou que primeiro se passava em 2014, depois ia para 2020, eu já imaginava o que ia acontecer. Porém, contudo, todavia, eu mesmo assim me emocionou. Eu chorei, porque tem muita coisa envolvida. Então, assim, aí acaba que o Luiz acaba falecendo. Escreve uma carta muito triste, entendeu? Pra mim, qualquer livro que tem carta é muito triste. E foi muito emocionante pra mim, mesmo sabendo o que ia acontecer. Então, assim, tipo, eu já tô avisando pra você, esse livro contém. Eu vou colocar um tempo aqui na tela pra vocês pularem, pra vocês não pegarem spoiler, né? Se você quiser assistir esse vídeo e não quer pegar spoiler, né? Então, assim, se você chegou nesse tempo exato agora, só saiba que esse livro é triste. Mesmo você sabendo o que vai acontecer, esse livro é triste, entendeu? A carta que a pessoa escreveu pra outra pessoa é muito triste, entendeu? Que eu não vou falar agora, né? Porque... E foi isso, gente. Esse livro foi muito triste. Me pegou bastante. Porque tem muita diversidade, né? Tem, tipo, aborda saúde mental, aborda abandono maternal, né? Porque a mãe do Luiz meio que abandonou o Luiz.
Claro, não por escolha dela, mas por causa dos pais dela, os avós do Luiz. E aí, simplesmente, aborda várias coisas. E eu gostei de como abordou, entendeu? Eu dei 5 estrelas, é um livro perfeito. E aborda o luto, entendeu? E que a gente precisa das outras pessoas pra se ajudar. Então, eu recomendo esse livro, foi 5 estrelas. Eu tô fazendo esse vídeo específico pra te aconselhar a ler mais livros nacionais. E eu espero que você tenha gostado desse livro. E se você já leu, deixa aqui nos comentários, dê sua opinião sobre o livro. E eu espero que eu tenha te... como é que fala? Te feito você ler esse livro. E se você leu por minha causa, deixe nos comentários também, volte nesse livro e volte nesse vídeo e fale a sua opinião. Que isso é uma opinião importante, entendeu? Então é isso, muito obrigada se você assistiu até aqui. Curte, compartilha, manda pra geral. Espero que você tenha gostado. E é isso. Eu não tenho muito mais o que falar sobre o livro, porque o livro é isso. O livro é emocionante. Você pode saber o que vai acontecer, mas mesmo assim você vai se emocionar. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Mesmo não sabendo o que ia acontecer, eu me emocionei. Então, é isso. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Como eu já falei, compartilhe pra todo mundo. Leia esse livro, porque é um livro nacional e você tem que ler mais livros nacionais. E parar de babar ovo de gringo, entendeu? De livros gringos. Leia livros nacionais. E eu pretendo ler mais livros desse autor, porque tem muitos livros que esse autor lançou e eu quero ler também. Então eu vou. Então é isso. Muito obrigada. E pasmem, esse livro é curtinho, literalmente eu li em um dia. E, gente, eu nunca, na minha vida, li um livro em um dia. Tá bom que eu passei a madrugada lendo, né, no Vogue, que já saiu. Vocês viram que eu passei a madrugada lendo, estudando, né? Mas assim, gente, eu peguei esse livro e falei, eu vou terminar ele. E eu terminei. Então, gente, perfeito. Então é isso e tchau.